Sabe o que realmente separa uma produção amadora de uma profissional? Daquela mix que conseguimos escutar tudo e com uma profundidade e pressão absurda? Não é plugin caro, não é pré-valvulado da NASA, é técnica. Técnica que tu não vai aprender em vídeo de 30 segundos no TikTok. Mas hoje, em 20 minutos, tu vai sair daqui com o que eu levei mais de 15 anos para entender de verdade. Se tu aplicar tudo que eu te mostrar aqui, teu som vai mudar. Ponto. Se curte esse assunto, fica comigo. Olá, Eduardo aqui, e se tu caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Aqui falamos tudo sobre produção musical, gravação, edição, mixagem, masterização e como sempre, direto ao ponto, sem enrolação. E pra quem me conhece de verdade, já sabe, né, que o que eu mais valorizo nas pessoas é o que temos de mais precioso, o tempo. Então, se tu já for aluno do Audio Expert, não precisa assistir essa aula, tá? Porque lá no nosso treinamento, que é o mais completo do Brasil, tem tudo isso de uma maneira muito mais detalhada. Mas, se tu não for aluno ou ainda não for, fica aqui comigo porque essa aula vai ser surreal. Sinceramente, eu acho que ninguém fez uma aula assim aqui no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou te entregar um mapa direto e sem enrolação com 42 dicas para tu aplicar agora mesmo no teu som. Então larga tudo aí, fecha tuas abas e presta atenção, porque cada minuto aqui vale ouro. E se possível também, vem pausando essa aula, vem anotando aí num caderno ou bloco de notas os itens que eu for falando para ter certeza que tu não vai esquecer de aplicar nenhum deles, combinado? E a dica número 1 é: não seja um mala. Isso mesmo, a gente tem que ter a capacidade de criar um clima agradável dentro do estúdio. A gente pode ser um baita profissional mesmo, mas se a gente for mala, ninguém vai trabalhar com nós, esquece. Então, a gente tem que ter a capacidade de criar um clima legal dentro do estúdio e temos que ter a capacidade de entender o que o artista quer, artisticamente falando. Aí sim, a gente vai usar todo o nosso conhecimento técnico para chegar lá. Não sendo uma pessoa legal, não entendendo o que o artista quer artisticamente, a técnica não vai adiantar em nada. E a dica número 2, vai construir estúdio, analisa muito bem aonde vai ser feita essa construção desse estúdio. Por que eu falo isso? Às vezes a gente tem uma peça em casa, eu vou usar essa peça aqui porque tá pronta. Mas aí a nossa casa é perto de aeroporto, é perto de trem, é um barulho, tem vizinho colado ali, a gente vai precisar gastar tanto isolamento que às vezes compensa mais e pode até dar mais resultado alugar ou comprar um imóvel mais afastado dali. E outra, analisa muito bem as dimensões quando a gente for tentar fazer o estúdio já num prédio já construído. Por que eu falo isso? Às vezes a gente tem uma peça ali que é 2x2, 3x3, cara, isso é péssimo para acústica, péssimo mesmo. Então, a gente tem que cuidar muito as dimensões. Isso eu falo demais lá nos módulos do Audio Expert de acústica, né? As dimensões fazem muita diferença. Então, analisa muito bem aonde esse estúdio vai ser construído. E a dica número 3, vai construir um estúdio? Lembra o seguinte, nem sempre 2 salas é melhor que uma sala só. Se a nossa estrutura não é muito grande, às vezes não compensa fazer 2 salas só para dizer que eu tenho uma técnica e uma sala de gravação separado, porque as 2 salas vão ser muito pequenininhas e a acústica não vai ser boa. Então, dependendo do nosso objetivo, às vezes uma sala só é melhor que 2 salas. E continuando na construção de estúdio, se for construir um estúdio, entenda o básico, pelo menos o básico de acústica, mesmo se tu for contratar um engenheiro acústico. Primeiro porque tu vai precisar saber escolher esse profissional. Infelizmente a gente tem profissionais qualificados, mas temos muitos profissionais meio duvidosos, né? Então a gente precisa saber acústica até para escolher o profissional que vai trabalhar com a gente. Se a gente não vai contratar alguém para fazer o projeto acústico, aí sim, estude acústica, estude ondas estacionárias, estude isolamento acústico, difusão, a medida das paredes, tudo. Porque isso tu vai poupar muito, muito dinheiro, sabe? Às vezes a gente pega uma sala e sai tocando Sonex em tudo. Não, a gente tá só piorando e jogando dinheiro no lixo. Escolhendo um lugar para construir o estúdio que tenha dimensões corretas, uma dimensão correta já é meio caminho andado. Aí, um pouco de absorção ali com bass traps, um pouco de difusão, calculando certinho ali, a gente já consegue um baita de um resultado. Então a quarta dica é: estude sempre a acústica. E a dica número 5, e essa é bem polêmica, mas não tem muito o que falar aqui, eu até falei sobre isso no vídeo passado, DAW não faz diferença. Sim, é isso mesmo. Se tu usa Pro Tools, Reaper, Luna, Cubase, usa aquele que tu sabe tirar mais som dali. DAW não faz diferença, tá? E a dica número 6 é sobre plugins. A maioria dos plugins é tudo a mesma coisa, tá? É estranho dizer isso aí, mas a gente pega um equalizador SSL,
Ah, se for um Waves, o AD, se for da própria SSL, sabe? Às vezes a diferença é minúscula, A gente fica perdendo tempo com essas coisas que não vão agregar em nada. Então, escolha plugins que tenha aquela assinatura que cabe no teu bolso e seja feliz. Quando a gente fala de equalizador tipo FabFilter ou Isotope, esses plugins digitais que não tem som nenhum, é tudo a mesma coisa, compressor é a mesma coisa. Esses compressores transparentes de DAW é tudo a mesma coisa, não vale a pena perder tempo com isso, tá? Escolha plugins que seja legal para ti aí, que tu tenha acesso, que cabe bem no teu bolso e seja feliz, né? E a dica número 7, Mac versus Windows. Olha aí outra polêmica, né? Quem diz que Mac tem mais som, que o Windows tem mais som, não sabe o que estão falando, sinceramente, estão tirando essa teoria do além, né? Pra mim, eu uso Mac porque eu já tô acostumado com Mac. Na época que eu usava o Windows era muito instável para trabalhar profissionalmente. Hoje, quem trabalha com PC disse que melhorou, né? Mas assim, pode ter certeza, ó, se tu sabe fazer um bom computador, principalmente com aquelas dicas que eu ensino lá no Audio Expert, tanto o Windows como o Mac, os dois vão tirar o mesmo resultado, tá? E a dica número 8 é, não fuja da teoria do áudio. Eu sei que teoria às vezes é um lance meio maçante, meio chato de estudar, até por isso que lá no Audio Expert, toda essa parte de teoria, eu tento deixar o mais resumido possível e objetivo para ficar mais fácil pra gente estudar, né? Mas assim, frequências, comprimento de onda, período, ondas estacionárias, tudo isso a gente precisa saber, porque na hora que a gente for fazer uma captação, a gente precisa saber onde colocar o microfone dentro da sala, se está tendo cancelamento ou não. Então, resumindo, ó, não fuja da parte da teoria do áudio. E a dica número 9 é, estude decibel. Assim como eu falei na dica número 8, estude a teoria do áudio, a dica número 9 é estude decibéis. Muita gente se confunde com o dBSPL, o dBVU, o dBU, o Luft, por exemplo. Essas medidas todas fazem muita diferença no áudio, principalmente no estágio de ganho, tanto na gravação como na mixagem e na masterização, né? Então, entenda tudo sobre decibel. E a dica número 10, entenda como funciona a audição humana e vamos usar isso ao nosso favor. A gente não é um conversor, uma placa de áudio que escuta plano de 20 a 20K, muito longe disso. Como é que a gente pode usar isso a nosso favor? A gente entendendo como a gente escuta os atrasos, os delays, por exemplo, se um elemento está mais na frente, outro elemento está mais atrás, quais as frequências do nosso ouvido é mais sensível, a gente realçando essas frequências a gente consegue deixar o som mais à nossa cara. Então, entendendo isso, a gente pode usar tudo isso ao nosso favor na mix. E a dica número 11 é estude business. Eu sei que isso é meio chato para alguns, que músico não gosta de estudar essa parte empresarial, mas vamos ser profissional, né? Se a gente quer viver da música, tem que entrar grana. Como é que a gente vai pagar as nossas contas? Com doação da igreja, que não é, né? Então, pensa no seguinte, ó. Se a gente tem que ter um outro emprego e aí fazer a parte da música fim de semana e de noite, a gente não vive da música, é um hobby. Se quer viver da música, tem que entrar mais grana do que sair. Isso, às vezes, não é fácil. Então, a gente tem que ter esse conhecimento do business. Né? E a dica número 12 é monitoração. É o equipamento mais precioso que temos no estúdio. Isso mesmo. Monitoração são monitores mais a sala. Não adianta ter um baita monitor se a nossa acústica não responde bem esses monitores. Então, é um conjunto da obra ali. Se a gente não tem uma boa monitoração, não adianta os melhores microfones, os melhores instrumentos, porque a gente está trabalhando às cegas. Então, monitoração é sempre o principal. E a dica número 13 é gravação em mais que 24 bits é pegar dinheiro, amassar assim e jogar no lixo. Não precisa gravação mais que 24 bits, tá? O áudio, para ter a fidelidade em que a gente consegue escutar, a fidelidade máxima ali, é 16 bits. Vou dizer bem a verdade, acima de 16 bits para nós é tudo igual. Então, gravando em 24 bits já é mais que o suficiente. 32 bits tu vai usar se tu quer captar um barulho de uma mosca, de um mosquito, aí pode ser. Senão, não faz sentido. E a dica número 14 já é o contrário do que eu falei antes. Vai fazer uma mixagem ou masterização em The Box, como a maioria faz hoje em dia, quanto mais bits, melhor. 32 bits flutuantes, ótimo. 64 bits flutuantes, ótimo. Trabalhe sempre com bits flutuantes, tá? Porque daí não tem problema do plugin ficar clipando ali quando chega em zero. Se o plugin trabalha em 32 bits para cima, até para simular o analógico fica muito mais eficiente. E a dica número 15 é sobre taxa de amostragem. Se tem um conversor ou uma placa boa, tipo esses Apollo, SSL, esses conversores bons, pode trabalhar em 44, tá? Tá excelente. Se tu tem uma placa um pouquinho mais simples ali e tal, pode gravar em 48, bem de boa. Mais que 48 não vale a pena, tá? Não vale a pena.
A taxa de amostragem é sempre o dobro da frequência limite. Por exemplo, 44 grava até 22. 48 grava até 24. Para que a gente quer captar até 24? A verdade é que a maioria de nós nem escuta até 20, vou dizer bem a verdade. Então não precisa. A gente usa o 48 para algumas estratégias, por exemplo, para o filtro do conversor, que está ali em 22, jogar ele um pouco mais para fora, porque tem conversores que esse filtro não é tão bom e a gente escuta ele. Então, a gravação, colocar em 48 já tá ótimo, tá? Mais que isso, sinceramente, não precisa. E a técnica número 16 é para plugins de alta fidelidade. Procure plugins que trabalhem em oversample. Isso mesmo, o que é o oversample? Por exemplo, nosso projeto tem 44, aí a gente adiciona um plugin que é oversample 2 vezes. Ele vai transformar o áudio dentro do plugin para 88, vai fazer todo o processamento em 88 e vai devolver em 44. Isso são os plugins de oversample. Dica número 17. Não precisa gravar com o volume batendo lá no 0 dB. Isso se espalhou muito porque na época do 16 bits, aí realmente, como a gente precisa do 16 bits para ter uma fidelidade legal, para ter os 16 bits a gente tinha que gravar comprimindo e o ponteiro grudado lá no 0, e cuidando o máximo para não clipar. Mas em 24 bits, sinceramente, não precisa. Com os picos batendo ali em -6, até em -10, já tá mais que bom. Não que a gente não possa gravar com sinal bem alto, né? Se a gente tem um pré, por exemplo, que a gente quer usar bastante o som dele, ok, pode, mas não precisa. E o número 18 é, se tu tem dois equipamentos digitais, por exemplo, uma mesa que te entrega o sinal para dentro do computador já por USB, mais uma placa de áudio ao mesmo tempo, quando tu tem duas placas de áudio ou quando tu tem dois conversores, tu vai precisar de um master clock ou usar algum desses conversores como um master clock. Por que a gente precisa do master? Porque quando a gente tem dois equipamentos digitais trabalhando juntos, a gente precisa de um clock que sincroniza eles para evitar ruídos, estalos e problemas de phasing. E a dica número 19 é: o equipamento mais importante na gravação é o microfone. E quase sempre o mais caro não vai ser o melhor. Quer um exemplo? Uma caixa de bateria. Qual que a gente usa? 57. É o mais caro? Longe disso. Hoje em dia não existe mais tanto assim microfone barato, né? Hoje em dia tá tudo meio carinho. Mas eu não preciso botar um 87 na caixa para ter um som bom. Não, provavelmente o 57 vai ter um som melhor. Então, microfone faz muita diferença. Se tu quer saber se um microfone vai ser bom para tal instrumento, tu sabe a região de frequências que aquele instrumento atua, vai lá no Frequency Chart do microfone, pesquisa no Google lá e vai ter a curva de resposta desse microfone. Daí é só dar uma analisada. E a dica número 20 é adicionar pressão no som. A etapa mais importante para adicionar pressão no som não é transient design, não é compressores, apesar deles ajudarem, é pegada do músico. Se um batera, por exemplo, tem mão de alface, não adianta botar compressor Neve, API, botar o que for, não vai vir pressão. A pressão sempre começa com o músico. Dica número 21. Não adianta ter os melhores microfones se a gente não sabe as técnicas de microfonação. A gente tem um Sony C800G, um C12, um Telefunken na frente da voz, só que a voz está com muito S. Aí a gente fica lá procurando de S. Por que não pegar o microfone e fazer aquela técnica que eu ensino lá no Audio Expert? Dar uma leve inclinada ali, o S já sai fora. Tá gravando um violão, tá com muito corpo. Em vez de ficar lá mexendo no equalizador, não é mais fácil pegar, só mover um pouco o microfone? Por exemplo, tá pegando muito barulho de palheta. Não é mais fácil mover um pouco o microfone? Tá com muito vazamento no canal ali da caixa. Não é mais fácil às vezes mover um pouco o microfone? Então, técnica de microfonação faz muita diferença. E aí, tá curtindo essa aula? Então já deixa o like, te inscreve no canal. Larga de ser aquele sanguessuga do áudio, né? Que só suga todo o conteúdo e não retribui nada. Pensa bem, tu dando like e te inscrevendo no canal, o YouTube vai entender que tu gosta desse tipo de conteúdo. E ele sempre vai te avisar em primeira mão quando sair um conteúdo novo como esse. Então, te inscreveu aí? Tamo junto. Técnica número 22, o pré do microfone. Muita gente endeusa pré de microfone. Vou botar um Manley, um Avalon, um TubeTech, que são prés excelentes. Sim, são prés bons, mas são péssimos custo-benefício, tá? Hoje em dia, se a gente tem uma Apollo ou uma placa boa, já vai ter um pré. Limpo, verdade, não vai ter som de nada, mas é um pré honesto, ele vai entregar o som bom. Pra gente ter aquela coloração no som que um Avalon dá, que um Manley, que um Neve, a diferença no som vai ser bem pequena e tu vai pagar um caminhão de dinheiro. Então, não tô dizendo que pré não muda o som sim, mas para ter aquele 5, 10% de diferença, tu vai pagar muito, né? E a técnica número 23 é arranjo, tá? Um segredo para uma mixagem ser boa
é o arranjo. Uma técnica de mixagem que deixa o som muito legal é colocar cada elemento na sua caixinha de frequências, como eu ensino lá no Audio Expert. Eu ensino, por exemplo, as frequências que são as ideais para cada instrumento, eu ensino com essas técnicas todas. Mas pensa no seguinte, tem 2, 3 guitarras tocando na mesma região de frequências, aí tem um teclado tocando na mesma região de frequências. Vai ficar muito mais difícil de aplicar essa técnica. Então, às vezes, só oitavando, mudando um pouco o timbre, a gente já consegue facilitar esse trabalho de deixar tudo na sua região de frequências, né? Então pense no arranjo como um elemento para mixagem também. E a dica número 24 é: estude a história e a evolução da gravação, da mixagem e da masterização. Por que disso? Mais cedo ou mais tarde vai chegar um artista que vai querer uma sonoridade vintage, aquela sonoridade dos anos 60, 70, 80. Se tu não tiver a mínima noção de como era feita essa captação antigamente, de como era a mixagem antigamente, quais equipamentos eles usavam, até para buscar simuladores no computador, não vai adiantar nada, né? Então não tem como fugir. Estude a história da evolução da gravação, da edição e da mixagem. E a dica número 25 é: não subestime o pan. O pan não é apenas o lance de jogar volume pro lado esquerdo e lado direito. É uma técnica poderosa para a gente abrir espaço na mixagem. E se tu sabe usar automação de pan, tu consegue criar um efeito psicoacústico violento, mas assim, ó, é muito, muito legal. Dá pra fazer muita coisa só com o pan. E a dica número 26 é: saiba transformar uma pista mono numa pista estéreo. Esqueça esse negócio aí de dar Ctrl+C, Ctrl+V e abrir 100% para cada lado. Isso não funciona, isso é um big mono. Isso é a mesma coisa que deixar no centro, né? Quer deixar estéreo realmente? Faz um Ctrl+C, Ctrl+V, duplica ali, um deles tá atrás um pouco e de preferência ainda equaliza diferente os dois. Aí realmente tu vai ter uma imagem estéreo melhor. Mas lembrando que não é igual a tocar 2 vezes, né? É bem diferente o resultado. E a dica número 27 é que depois de volumes e pan, a ferramenta mais importante na mixagem é qual? A equalização. A gente tem que saber quais são as frequências que normalmente a gente aumenta e atenua em cada pista, né? E também na masterização, né? Por que isso? Assim a gente consegue colocar cada elemento na sua caixinha de frequências e deixar todos os elementos nítidos ao mesmo tempo. E se quiser facilitar isso aí, ó, eu tenho esse livro, Mixagem Descomplicada, do básico ao avançado. Aqui tem tudo isso e, claro, muito mais, né? Sobre compressão, sobre reverbs, delays, todas essas técnicas de equalização, tem tudo nesse livro aqui. São mais de 250 páginas só com técnicas de mixagem. Ele é muito, muito legal. Dica número 28, compressão. Apesar do compressor ter surgido com o objetivo de segurar a dinâmica, hoje a gente já sabe que ele faz muito mais que isso, né? O compressor tem timbre e a gente tem muitos tipos de compressores, né? Como valvulado, FET, VCA, e cada um deles responde bem a um instrumento, ou para voz ou para master. Então, escolhendo o compressor certo, com o ajuste certo para aquele elemento, a gente consegue deixar a mixagem muito mais interessante. E a dica número 29 é, ainda falando sobre compressão multibanda e compressão paralela. 2 poderosíssimas ferramentas. Mas, sinceramente, ó, se tu tá começando agora, foque mais no básico, tá? A compressão paralela e a compressão multibanda, e às vezes até os dois juntos, funcionam muito bem, só que para estragar uma mixagem com essas ferramentas é muito, muito rápido. Então, sinceramente, se tu tá começando agora, foque no básico. A gente não precisa da compressão multibanda, a gente não precisa da compressão paralela para ter um som bom. Eles podem nos auxiliar sim, só que se tu tá começando agora, é muito mais fácil tu estragar o teu som do que agregar, né? Dica número 30. Sobre noise gate. Noise gate não é coisa do passado, tá? Eu sei que hoje em dia, se a gente quer fazer uma limpeza, a gente pode ir no mouse, no olho mesmo ali, fazer a limpeza. Mas tem muitas técnicas de mixagem que a gente usa o gate. Eu, por exemplo, eu uso bastante para atenuar o hi-hat no microfone da caixa. Só que eu não coloco para fechar totalmente o volume da caixa. Eu só coloco para atenuar quando a caixa não toca, ele atenua o volume do hi-hat. E tem inúmeras técnicas que eu ensino lá no Audio Expert também. E a dica número 31 é sempre verifique a fase. Um instrumento com microfones, que nem, por exemplo, a bateria, que tem mais microfones ali, ou um amp de guitarra, que tem mais de um microfone, se esses microfones estão fora de fase, não tem equalizador que resolva. Um instrumento com a fase ajustada é uma ferramenta muito poderosa, às vezes até mais que o próprio equalizador, né? E a dica número 32. Teu objetivo é adicionar transiente? Quer adicionar um punch na mixagem? Às vezes, melhor que o compressor é outro tipo de compressor que se chama Transient Design. É um plugin ou equipamento, se trabalha analógico, que trabalha separado o transiente e o sustain. Às vezes pegar, por exemplo, uma batera
ou até um violão, alguma coisa que tu quer adicionar ou tirar o transiente, vai no Transient Design, que às vezes pode dar mais resultado que o compressor. Dica número 33, usar samples de batera. Não é coisa de derrotado e de amador. Pode ser também, claro que pode ser, mas pensa no seguinte, se a gente tem uma mix de rock que tem muitos elementos, a gente tem que fazer soar tudo muito bem num par de monitores. Às vezes é muita coisa para colocar dentro daqueles parzinhos de monitores. E a gente quer deixar aquela caixa constante o tempo todo. E às vezes o batera não tem essa pegada também tão firme. E como é que a gente faz para ter essa caixa na cara o tempo todo? A gente pode usar o sample da própria batera mesmo. Terminou a captação ali, pede pro batera tocar forte em cada peça. Use isso como sample. E copia e cola em todas as batidas juntos. Então tu usa isso para diminuir essa margem de dinâmica e deixar o som com uma pressão. Pô, eu tenho sessões aqui de engenheiros muito famosos e que eu tiro os samples da batera, a batera morre. A batera tá praticamente toda em cima dos samples. Então, não é coisa de amador, não. E a dica número 34 é sobre o tempo dos efeitos. Sabe quando a gente pega um delay e fica ali apertando o tap tempo ou calculando o BPM da música para o delay entrar no ritmo da música? Não que precisa estar no ritmo da música, mas fica interessante, né? O reverb também fica interessante deixar no ritmo da música. Pensa no seguinte, se eu tenho um metal ali, uma música extremamente rápida e colocar um reverb muito longo, o que vai acontecer? O reverb vai começar a embolar, porque ele não tem tempo de parar o reverb até a próxima batida. Então pensa no seguinte, a música quanto mais rápida, o reverb tem que ser mais curto. Uma música mais lenta, o reverb pode ser mais longo, porque ele vai ter mais espaço para propagar, né? Então a gente quer um reverb ali para criar uma liga entre os instrumentos, para criar aquela profundidade, um room ali bem curtinho. A gente quer um reverb para destacar um pouco um elemento, uma voz, um instrumento solo, pode ser um reverb um pouco mais longo. E quando que a gente usa hall, chamber, plate? Aí vai depender do estilo da música. Dica número 35. Muitas vezes exciter é melhor que equalizador. Os dois parecem que fazem a mesma coisa, só que são completamente diferentes. O equalizador, ele aumenta e diminui o volume daquelas frequências que foram captadas, que estão lá. O exciter não, o exciter cria frequências, ele cria harmônicos de uma determinada frequência que a gente escolheu ali. Então vamos dizer que a gente quer adicionar aquele brilho, mas não tem aquele brilho captado, só tem chiado naquela região de frequência. A gente vai no exciter, a gente vai pedir pro exciter criar esses harmônicos para nós. E quando que é melhor um ou outro? Aí depende do resultado, né? Normalmente o exciter ele dá uma coloração a mais que o equalizador, né? E a dica número 36 é use e abuse mais do chorus. Olha só, o efeito de chorus não é só para guitarrista. Eu sei que para uma música lenta, o dedilhado, aquele chorus pode ficar bonito. Apesar de que tem uns sons dos anos 80 nacional aí que aquele chorus incomodou, né? Porque era tudo com aquele chorus, né? Mas olha só, o chorus bem aplicado é muito legal. Não só na guitarra, pode botar nos teclados, nas cordas, um naipe de cordas ali, naipe de metais, de backings, fica muito lindo. Até vou dar uma dica brinde aqui, ó. Pesquise sobre aquele efeito Roland D Dimension. Tem a UAD que faz, mas tem mais empresas que fazem esse plugin. Ele simula um chorus que é muito usado em metais, cordas e backings. Fica a dica. A dica número 37. Começar a mix pelo Buzzmaster pode ser uma enorme estratégia para ganhar qualidade e tempo. Pensa bem, todo aquele plugin de masterização que vai vir vai alterar a tua mixagem. Então por que já não começar com essa cadeia de buzz já insertada ali e ir trabalhando a mixagem com esses plugins insertados? Vai ser muito mais rápido chegar no resultado final e com muito menos recall, né? E a dica número 38, já entrando na parte de edição de áudio, técnicas de edição de batera, percussão, raramente vão funcionar em instrumentos como violão, guitarra. Existem técnicas de edição que a gente usa para instrumentos mais percussivos e outros que a gente usa mais para instrumentos melódicos, como violão, guitarra, um baixo. Então, saiba escolher a técnica certa pro instrumento. E a dica número 39, continuando falando sobre edição, cuide bem se o som realmente precisa ser editado. Em muitos estilos, se quantizar tudo, não vai ficar tão legal, pode ficar meio robô. Se vai, por exemplo, um pagode, um jazz, um blues, se for quantizar, tem que cuidar muito para não matar a alma da música, porque às vezes aquele pouco fora do grid ali é o que dá todo o charme, né? Então, veja bem se realmente precisa fazer essa quantização, né? E a dica número 40 é envio para as plataformas. Esquece esse lance que as plataformas vão rodar em menos 14, que tem que enviar em menos 14 para lá. Se tua música estiver soando melhor em menos 14, pode mandar, que não tem problema, que vai rodar no mesmo volume das outras.
Mas, muitos estilos, a música vai soar melhor ali, batendo em -6, -8. Porque o limiter, ele não é só jogar volume pra cima, ele altera o timbre. E às vezes, esse timbre que ele altera, já se criou uma identidade daquele estilo. Então, esqueça que tem que enviar em -14. Não, não tem que nada. Se tua música soar bem em -14, pode mandar. Mas pensa bem, ó. Daqui a um tempo, vamos dizer que as plataformas mudam essa regra, de -14 passa para -10 ou -12. E aí? A tua música vai ficar totalmente fora. Então, faça a tua música soar bem e envie assim para a plataforma. Esqueça essas regras de -14, -12. Não, envie como sua música vai soar bem. E a dica número 41 é envie o som para um masterizador. Por que isso? Ó? O masterizador vai ser uma pessoa experiente, ou pelo menos deveria, vai ter uma boa monitoração e o principal, ó, vai estar com os ouvidos descansados. Eu faço isso direto, eu faço muita master. E quando eu recebo masterizações, eu acabo passando o quê? Feedbacks para as pessoas alterarem a mixagem. E então se torna quase uma aula de mixagem. Porque o masterizador vai estar com o ouvido descansado, é uma pessoa experiente, ele vai detectar aqueles erros e vai te passar o feedback. E além de ter um resultado bom, tu vai estar aprendendo com isso. Ó. Então, sempre que possível, envie a mixagem para o masterizador. E antes da nossa última técnica, isso tudo que a gente viu até aqui é só a pontinha do iceberg que tem lá no Audio Expert, que é o treinamento mais completo do Brasil. E por que é o mais completo? Porque lá tem tudo isso e muito mais, né? E tudo de uma maneira muito mais detalhada. E se quiser entrar no time, o link está aqui na descrição e fixado nos comentários. E como os alunos possuem um grupo exclusivo no WhatsApp, onde o suporte é direto comigo, as vagas são limitadas, tá? Então, se não tiver vaga, deixa o teu e-mail, o teu WhatsApp, que eu mesmo entro em contato quando liberar as vagas. E a técnica número 42 é mid-side, em que a gente consegue processar somente o que está no centro e somente está nas pontas. Isso é muito usado para efeito corretivo, principalmente em masterização. Mas existem técnicas de mid-side que adicionam uma profundidade enorme no som. Quer ver isso na prática? Assista esse próximo vídeo.